Você já olhou para o céu e se perguntou por que o espaço é tão escuro? Bem, há duas razões muito diferentes para isso. Vamos começar com algo conhecido como o paradoxo de Olbers. Alguns de vocês podem responder à pergunta de por que o espaço é escuro com: bem, não há nada entre as estrelas, então é claro que seria escuro. Não há fonte de luz. Em um universo finito, sim, isso é verdade. Mesmo nas imagens de campo ultraprofundo do Hubble, que são as maiores exposições de todos os tempos, você pode observar uma seção aparentemente inócua do espaço vazio e ainda encontrar várias fontes de luz, como estrelas e galáxias. Mas mesmo aqui parece haver lacunas entre as galáxias. E como sabemos, as galáxias não são uma fonte de luz sólida, pois existem vastas distâncias entre os aglomerados de estrelas mais densamente compactados. E quanto mais afastadas essas fontes de luz, mais fracas elas nos parecem, pois menos luz dessa fonte chega aos nossos olhos por causa da lei do inverso do quadrado. Basicamente, imagine uma esfera em torno de uma fonte de luz. Vamos nos concentrar em uma seção dessa esfera. A intensidade da luz que chega a essa seção é reduzida dependendo do raio da fonte, porque quanto mais a luz precisa viajar, mais ela se espalhará por uma área de superfície maior, significando que a sua intensidade para um observador será reduzida. No entanto, se vivêssemos em um universo estático e infinito, um universo com estrelas infinitas, sem expansão e sem começo ou fim, o céu inteiro não seria escuro, mas tão brilhante quanto a superfície de uma estrela, ou mesmo infinitamente brilhante. Esse conceito é conhecido como o paradoxo de Olbers. Isso ocorre porque não importa para onde você olha no céu, em um universo infinito, haveria uma fonte de luz nesse ponto, com cada microsegundo de arco do céu coberto por uma estrela a uma distância ou outra. Mas você pode pensar, o que dizer de nuvens e poeira que obscurecem a visão das estrelas de fundo? Em um universo infinito, eles também serão tão brilhantes quanto as estrelas que receberem e refletirem tanta luz. Essa é uma das grandes evidências de que o universo em que vivemos não é eterno, mas tem um começo e provavelmente também um fim. É também evidência da expansão do universo. A constante de Hubble mostrou que o universo se expande a aproximadamente 70 km por segundo a cada 1 megaparsec. Dado que o universo provavelmente tem uma idade de 13,8 bilhões de anos, e porque observamos que é dinâmico e em expansão, significa que há uma esfera ao nosso redor na Terra que não podemos ver além, porque galáxias que estão além dessa esfera estão se afastando de nós mais rápido que a velocidade da luz. Isso significa que, mesmo com um telescópio capaz de ampliação infinita, haveria manchas de espaço em nosso céu que não contêm nada da nossa perspectiva. As galáxias em direção aos lugares mais distantes do que podemos ver têm outra característica perceptível. Quanto mais distantes de nós, mais vermelhas elas aparecem. Galáxias distantes tornam-se mais vermelhas devido ao alongamento dos comprimentos de onda de luz através da expansão do universo, em um processo conhecido como desvio para o vermelho. O desvio para o vermelho das galáxias pode se tornar tão extremo que a luz emitida no espectro da luz visível, a bilhões de anos-luz de distância, é esticada tanto que chega até nós na forma de comprimentos de onda infravermelhos, além da capacidade de visão dos nossos olhos. O que leva ao segundo ponto sobre por que o céu noturno é escuro e tem a ver com os seus olhos. Os olhos humanos estão bem adaptados à vida na Terra. De qualquer maneira, durante o dia, podemos ver o que precisamos para viver normalmente. Você pode notar, porém, que à noite, sem fontes de luz para auxiliar sua visão, tudo não apenas fica mais escuro, mas também fica mais monocromático. Embora você possa ver o contorno dos objetos e saber onde está em uma sala, seria difícil dizer qual é a cor de alguma coisa. No entanto, use uma câmera de longa exposição e ela perceberá que todos esses objetos ainda refletem cores.
Sabendo disso agora, pode não te surpreender que o mesmo vale para o nosso céu noturno. Para nossos olhos, é muito escuro para julgar qual é a cor, mas use uma fotografia inteligente de alta exposição e você verá que o espalhamento de Rayleigh, ou o processo que torna o céu azul durante o dia, ainda acontece muito à noite. Você simplesmente não pode vê-lo. Isso significa que o céu noturno ainda está realmente azul. Olhe para um céu noturno claro e você verá milhares de estrelas diferentes pontilhando sua vista. Embora todos pareçam pontinhos de luz no nosso ponto de vista, para alguns de vocês observadores interessados, notará que alguns deles parecem um pouco diferentes dos outros. Alguns são brilhantes, outros pouco visíveis. Alguns são brancos e outros são avermelhados ou até azuis. Como pode isso? Por que as estrelas são tão diferentes uma da outra? Embora o espaço seja um vácuo, não é um vácuo verdadeiro, pois ainda existem de dezenas a milhões de partículas por centímetro cúbico, como hidrogênio ou oxigênio. Essas partículas compõem o que chamamos de meio interestelar. O meio interestelar é surpreendentemente massivo, constituindo 15% da massa da nossa galáxia, a Via Láctea. Isso é muito, considerando que a massa do meio interestelar é comparada a centenas de bilhões de estrelas encontradas na galáxia. O meio interestelar existe no espaço, mas não é distribuído uniformemente. As partes mais densas são chamadas de nebulosas, que podem ser regiões coloridas de gás ionizado, ou regiões frias, chamadas nuvens moleculares. Geralmente, essas nuvens são suportadas por sua própria pressão interna, empurrando contra a atração interior da gravidade. Mas, de vez em quando, essas nuvens colapsam por causa de fontes externas. Quando a pressão interna da nuvem é superada, isso faz com que as partículas dentro dela se agrupem sob a sua própria gravidade. À medida que o aglomerado começa a se acumular, aumenta sua densidade e, portanto, também sua gravidade, fazendo com que mais partículas próximas sejam absorvidas. Essas partículas começam a espiralar para dentro, em torno do centro de massa, até que acabam impactando o objeto central. Com a combinação da força desses impactos e a crescente pressão dentro do objeto, ele começa a aquecer e girar. Isso é o que chamamos de protoestrela. Ou, se você quiser imaginar assim, uma estrela no estágio inicial de seu desenvolvimento. Toda estrela teve esses primórdios humildes. Mas o que acontece a seguir decide o destino da protoestrela. A nuvem molecular que entra na protoestrela acaba ficando sem material, ou a protoestrela será ejetada para longe, no início de sua fase protoestelar. Se isso acontecer antes da protoestrela atingir 0,08 de massa solar, ou 0,08 vezes a massa do nosso Sol, a protoestrela se tornará uma anã marrom ou uma estrela fracassada. Caso a nuvem molecular alimente material suficiente na protoestrela, para que sua massa atinja mais de 0,08 massas solares, a protoestrela acabará se tornando uma estrela de sequência principal, ou, em outras palavras, atingirá a fase adulta de ser uma estrela. Por que essa definição de massa solar de 0,08? Isso ocorre porque estrelas com massa acima de 0,08 massas solares são grandes o suficiente para que a fusão nuclear ocorra no núcleo das estrelas, onde a pressão ali converte hidrogênio em hélio como fonte de energia. Nesta massa, enquanto houver hidrogênio para converter, ela será autossustentável, sem necessidade de fonte externa para mantê-la aquecida. As anãs marrons não atingem a massa e a pressão no núcleo necessário para a fusão nuclear, então, eventualmente acabam esfriando. Sua natureza fria e escura significa que as anãs marrons são muito difíceis de se ver. Certamente não há nenhuma em nosso céu visível a olho nu.
Sua natureza sombria dificulta fazermos estimativas de quantas existem. Pode haver muito mais do que sabemos atualmente. Aumentando o zoom na imagem da nebulosa de Orion com o Hubble, percebemos algumas anãs marrons contra o pano de fundo da nebulosa em que se formaram. As que conhecemos são realmente interessantes, mas as anãs marrons merecem um vídeo inteiro dedicado, então talvez voltemos em outro momento nesse assunto. Assim, nossa protoestrela atingiu 0,08 massas solares. O que acontece a seguir determina o tipo de estrela da sequência principal em que ela se tornará. Quando a nuvem molecular eventualmente para de alimentar o material na protoestrela, ela começa a esfriar e contrair. Isso aumenta a pressão no núcleo até que a pressão seja tão grande que ocorra a fusão nuclear, cujas reações criam uma pressão interna que neutraliza qualquer contração adicional, ou, em outras palavras, as forças dentro do núcleo da estrela estão em equilíbrio. Nesse ponto, a protoestrela atinge a sequência principal. Mas que tipo de estrela ela se tornará? Durante a fase adulta de uma estrela, ela ainda está mudando um pouco. Como o hidrogênio de uma estrela é diluído por todo o hélio que agora gera, é mais difícil de o hidrogênio se fundir. O equilíbrio dentro da estrela muda levemente para um núcleo menor, mais denso e mais quente, para manter a fusão do hidrogênio. Isso significa, ao longo do tempo, que o tamanho e a luminosidade da estrela aumentam ligeiramente. Um bom exemplo disso é o nosso Sol, pois costumava ter apenas 70% do brilho que tem agora. Uma estrela variável é uma estrela cujo brilho e diâmetro aumentam e diminuem em intervalos regulares, dando-lhes uma aparência pulsante. Algumas levam apenas horas para pulsar, outras levam semanas. Um exemplo de tirar o fôlego de uma estrela variável vista pelo telescópio espacial Hubble é a RS Puppis. Varia de brilho com um fator de 5 uma vez a cada 40 dias ou mais. Como essa estrela é cercada por uma bela estrutura de poeira, podemos ver a natureza variável dessa estrela através de um eco de luz. A luz viaja extremamente rápido, mas ainda leva muito tempo para atravessar distâncias astronômicas. Isso significa que podemos ver a procissão da luz se afastando da estrela, com alguns anéis ficando escuros à medida que a estrela está mais escura, e alguns anéis se iluminando à medida que a estrela pulsa mais brilhante. O Hubble fotografou a RS Puppis por um período de 5 semanas e você pode realmente ver esse eco de luz pulsando. Outra variável para as estrelas da sequência principal é o material que realmente foi alimentado a elas durante a fase protoestelar. O que mais se encontra no meio interestelar é hidrogênio, mas existem outros átomos por aí como hélio, oxigênio e até metais como ferro e ouro. Se uma estrela tem muita abundância de metais, o que no caso da estrutura estelar, qualquer coisa acima de um número atômico de 2 será mais vermelho no espectro e as estrelas pobres em metal serão mais azuis. Existem muitos fatores para as estrelas principais da sequência serem diferentes umas das outras. São elas: sua massa, ou seja, quanto material foi alimentado na estrela durante sua fase protoestelar, sua idade, se acabaram de se tornar estrelas de sequência principal ou se tiveram tempo para aumentar em brilho, e sua composição, se são ricas ou pobres em metal. Estrelas pontilham o céu noturno, dando-nos uma pista sobre a vastidão da galáxia em que vivemos. Lembro-me de estar em uma região rural em uma noite clara, longe de qualquer cidade e da poluição luminosa que a acompanha. Eu simplesmente não consigo descrever o quão espetacular estava o céu. A maioria dos pontos que vemos no céu são estrelas, todos em vários estágios de evolução e a muitos anos-luz de distância de nós. Mas além de serem bolas gigantes de luz e energia, quanto realmente sabemos sobre as estrelas? De onde elas vêm? Existem tipos diferentes? E o que eventualmente acontece com elas? Quando pensamos no espaço interestelar, muitas vezes pensamos em um vácuo frio e ausente de tudo. Em comparação aos nossos padrões terrestres, o vácuo pode realmente parecer um nada, mas isso está longe da verdade.
Entre as estrelas de nossa galáxia está o que é conhecido como meio interestelar, ou seja, a matéria e a radiação que existe entre as estrelas. O meio interestelar é composto principalmente de hidrogênio, seguido por uma pequena quantidade de hélio e vestígios de elementos mais pesados. E não deve ser imaginado como algo que tem uma atmosfera, pois mesmo nas partes mais densas, há apenas 1 milhão de moléculas por centímetro cúbico. Pode parecer muito, mas no mesmo espaço, ao nível do mar na Terra, existem 10 quintilhões de moléculas de ar, e mesmo em um vácuo de laboratório, ainda existem 10 bilhões de moléculas por centímetro cúbico. Em trechos mais esparsos do espaço, a densidade do meio interestelar pode ser inferior a uma molécula em 1 centímetro cúbico. Mas afinal, o que isso significa em números que podemos compreender? Bem, aqui está uma comparação interessante para você. Se você estiver sentado em uma cadeira, olhe diretamente para o chão. Se você tivesse um cilindro do diâmetro do seu olho em direção ao solo, há mais moléculas naquele cilindro do que se você estivesse sentado na borda do sistema solar e tivesse um cilindro desenhado do seu olho ao centro da galáxia, a mais de 27 mil anos-luz de distância. Embora muito esparso, acredita-se que o meio interestelar represente cerca de 15% da massa visível da Via Láctea. Muitas das moléculas são ionizadas e, através do instrumento científico especial chamado WAN, podemos ver a densidade do gás ionizado no espaço de nossa perspectiva na Terra. E isso nos dá uma perspectiva de que há muito mais matéria na galáxia do que inicialmente podemos pensar. Esse meio interestelar, especialmente a poeira, tem um efeito muito real sobre nós também. Em grandes distâncias, a poeira no meio interestelar age como uma névoa, bloqueando a visão de estrelas a milhares de anos-luz de distância no espectro de luz visível, ou dando às estrelas uma aparência avermelhada. Se não houvesse um meio interestelar entre as estrelas, você seria capaz de ver todo o disco da Via Láctea no céu noturno. Como mencionei antes, a densidade do meio interestelar varia muito em torno da Via Láctea. Se você tem assistido meus outros vídeos, pode ter me ouvido falar sobre nebulosas e regiões H2. As nebulosas são regiões mais densas do meio interestelar. Algumas dessas regiões parecem buracos no céu noturno. Na verdade, eles são enormes nuvens interestelares de gás e poeira. E quando digo enormes, estou falando de muitos anos-luz de extensão, alguns milhões de vezes o diâmetro do nosso Sol. Os elétrons liberados pelo processo de ionização são continuamente absorvidos e reemitidos, produzindo as cores diferentes para os diferentes átomos. E este é um processo muito semelhante ao que acontece em uma luz de néon. As partículas são excitadas para um estado de energia superior e, eventualmente, liberam essa energia em uma onda de luz. Essas moléculas são extremamente quentes, aquecidas por estrelas próximas a temperaturas acima de 8.000 graus Celsius. Esses pilares também são razoavelmente densos para o meio interestelar, de 100 a 10.000 moléculas por centímetro cúbico. Os próprios pilares são conhecidos como nuvens moleculares, as regiões mais densas do meio interestelar, de cerca de 100 a cerca de 1 milhão de moléculas por centímetro cúbico. Essas nuvens são frias e escuras em torno de 260 graus Celsius negativos e não permitem que a luz viaje facilmente. Na verdade, elas seriam invisíveis se não fosse pelo fato de algumas estarem contornadas pelas regiões H2 mais brilhantes. Por causa da densidade da nuvem molecular, as moléculas internas não interagem tanto com a luz ultravioleta das estrelas locais, o que significa que as moléculas permanecem frias e escuras. Incrivelmente, essas são nuvens de moléculas e poeira que eventualmente se transformam nos mesmos tipos de estrelas que pontilham nossa galáxia e o universo. Mas como exatamente é esse processo? Essas nuvens são geralmente estáveis e existiriam por bilhões de anos sozinhas. Veja esse exemplo de como o gás se comporta em uma nuvem molecular a 260 graus Celsius negativos. Mesmo nessa temperatura, com pouquíssima gravidade, as moléculas se espalham na nuvem, e o formato da nuvem é sustentado por um equilíbrio de sua própria gravidade e a pressão interna.
Portanto, para que essas nuvens se tornem estrelas, deve haver um gatilho. E existem alguns tipos diferentes de gatilhos que podem dar o pontapé inicial no processo de formação estelar. Voltando aos pilares, você pode ver um desses gatilhos em ação nessa mesma foto. Ao longo do lado de fora dos pilares, você pode ver uma espécie de aura de luz ao seu redor. Isso ocorre porque a luz ultravioleta de estrelas locais quentes e brilhantes estão explodindo as moléculas mais externas, estimulando-as a energias mais elevadas. Esse processo tem um efeito de interferismo sobre essas nuvens instáveis, pois as moléculas excitadas escapam da nuvem, juntando-se à região H2, ou empurram as moléculas mais frias ainda mais para dentro, comprimindo-as. Essa pressão também pode ser criada por uma onda de choque de supernova. Uma supernova é causada pela morte de uma estrela massiva, um tópico que abordaremos mais tarde. Aqui há algo bem interessante para se pensar. A morte de uma estrela pode desencadear o nascimento de outras. Você também deve se lembrar de quando falei sobre ondas de densidade em vídeos anteriores. E acredita-se que as nuvens moleculares que passam pelas ondas de densidade da Via Láctea também podem ser o gatilho para o colapso dessas nuvens. Em uma escala muito grande, a colisão de galáxias pode causar o efeito conhecido como starburst dentro delas. Starburst, ou explosão estelar, é quando uma galáxia produz estrelas em uma taxa extremamente rápida e pode ser vista nessas áreas de estrelas azuis extremamente quentes. Todos esses gatilhos destroem o equilíbrio da nuvem e a pressão interna começa a ceder à sua gravidade. Esses choques e movimentos dentro da nuvem densa fazem com que as moléculas se agrupem sob sua própria gravidade, ficando cada vez maiores à medida que a gravidade aumenta e mais moléculas são atraídas. Dependendo do tamanho da nuvem, podem haver de centenas a milhões desses aglomerados que se formam dentro da nuvem. À medida que a densidade das moléculas aumenta desde o gatilho inicial, a interação entre as moléculas também aumenta. A temperatura começa a aumentar. A maior densidade causa maior gravidade. Mais moléculas da nuvem são atraídas pela gravidade crescente, as temperaturas aumentam e a gravidade continua a aumentar, e o efeito dominó continua. Esses aglomerados na nuvem molecular são a fase inicial do ciclo de vida das estrelas, e são chamados de protoestrelas. As protoestrelas ficam cada vez maiores enquanto a nuvem molecular em torno delas continua alimentando-as com material. E para se tornar uma estrela verdadeira, uma protoestrela precisa ter pelo menos 0,08 massas solares. Se a nuvem molecular se dispersar muito rapidamente, a protoestrela se tornará uma estrela falida, ou o que é conhecido como uma estrela anã marrom. A diferença entre uma estrela que falhou e uma estrela da sequência principal é se a temperatura e a pressão no centro da estrela são quentes o suficiente para que as reações nucleares comecem. As protoestrelas também criam energia, mas sua energia vem do impacto do material que entra na estrela. Uma estrela atinge a sequência principal, ou o próximo estágio de sua vida, se o núcleo começa a fundir hidrogênio em hélio. Uma anã marrom não tem massa para fazer isso. Como resultado, não é tão quente e continuará esfriando. Não são muito brilhantes no espectro de luz visível e podem ter uma aparência magenta, vermelha ou laranja. Elas até podem ter planetas, mas a chance de vida nesses planetas é pequena, já que a zona de habitabilidade seria bem pequena e se aproximaria cada vez mais da estrela conforme ela esfriasse. Mas o que acontece se houver massa suficiente para formar uma estrela da sequência principal? Conforme o material é sugado pela protoestrela, a estrela começa a girar e o material começa a espiralar para dentro. Alguns dos objetos que a NASA fotografou podem ser considerados protoestrelas. Aqui, esses dois braços parecem ir em direção à protoestrela, se chocando com ela em altíssimas temperaturas. Isso, por sua vez, faz com que a protoestrela gire mais rápido. O material ao redor da protoestrela se achata e se transforma no que é conhecido como disco protoplanetário. Aglomerados também começam a se formar no disco, acumulando-se sob a mesma gravidade que causou a estrela. Aglomerados menores podem se formar para se tornar os planetas da estrela.
Aglomerados maiores podem começar a formar o seu próprio disco planetário e podem se tornar outra estrela. Na verdade, essa é a coisa mais comum que acontece na formação estelar, sendo o nosso Sol bastante incomum nesse aspecto. A maioria das estrelas estará em um sistema estelar binário, e algumas estrelas terão a companhia de muitas outras nesse mesmo sistema, todas orbitando umas às outras. Se Júpiter tivesse recebido mais massa durante o seu nascimento, ele também poderia ter se tornado uma estrela. Mas ele teria precisado de uma quantidade muito maior de massa, cerca de 70 vezes mais do que tem atualmente. Vamos aproveitar esse momento e considerar as escalas de tamanho. Uma nuvem interestelar típica tem 100 trilhões de quilômetros de diâmetro, ou de cerca de 10.000 vezes o diâmetro do Sistema Solar. Um fragmento de nuvem que forma uma ou mais protoestrelas tem 1 trilhão de quilômetros, ou cerca de 100 vezes o diâmetro do nosso Sistema Solar. Quando o núcleo do fragmento se tornar uma protoestrela, seu tamanho será de aproximadamente 10 bilhões de quilômetros e a sua temperatura da ordem de 10.000 graus Celsius. Curiosamente, à medida que o material é alimentado nessas protoestrelas, elas podem desencadear ondas de choque no resto da nuvem molecular na qual ainda estão cercados. Isso, por sua vez, pode desencadear mais colapso gravitacional e mais protoestrelas serão formadas. Eventualmente, o material da nuvem molecular será exaurido, e dependendo do tamanho da nuvem, o que resta é uma estrela, várias estrelas, algumas centenas de estrelas, milhares de estrelas, ou todo um superaglomerado de milhões de estrelas. Alguns desses aglomerados vão eventualmente se dispersar, e as estrelas simplesmente se juntarão à rotação da galáxia, tal qual o nosso Sol. Embora eu tenha falado sobre tudo isso com uma certa naturalidade, falamos sobre um modelo teórico que compõe dados de como as estrelas são formadas, já que observar a formação de uma estrela é muito difícil devido às escalas de tempo envolvidas, e ao fato de que essas protoestrelas estão cercadas por poeira que obscurece a nossa visão. E essa é uma das grandes vantagens do telescópio espacial James Webb, do qual falamos tudo em um vídeo que você pode acessar clicando aqui na direita da tela. Sua habilidade de registrar imagens no espectro infravermelho lhe confere uma grande vantagem em comparação ao telescópio espacial Hubble, e poderá enxergar através das nuvens de poeira e gás, e talvez registrar uma protoestrela em ação. Você já se perguntou como seria para o nosso sistema solar residir em uma nebulosa como esta? Cores gloriosas, com estruturas enormes que se estendem pelo céu. Deve ser uma visão muito bacana. Bem, dependendo de como você define o que é uma nebulosa, pode surpreendê-lo descobrir que na verdade estamos dentro de uma, chamada nuvem interestelar local. Mas como assim? Bem, vamos entender primeiro o que realmente é uma nebulosa. O termo nebulosa é um termo geral para uma variedade de coisas diferentes. A palavra é uma relíquia da astronomia primitiva, onde tudo que parecia um pouco leitoso, nebuloso ou semelhante a uma nuvem era chamado de nebulosa, incluindo o que conhecemos hoje pelo nome de galáxias e aglomerados de estrelas. No entanto, atualmente temos um pouco mais de controle sobre o que classificamos como nebulosa. O tipo mais famoso de nebulosa são as regiões H2, uma nebulosa de emissão como a nebulosa de Órion, que consiste em partículas ionizadas, predominantemente de hidrogênio. São nebulosas de emissão porque emitem sua própria luz, pois a radiação ionizante das estrelas jovens encontradas no meio delas excita as partículas para energias mais altas, como uma lâmpada de neon. Por outro lado, também existem nebulosas escuras ou nuvens moleculares, onde não há estrelas próximas, portanto, a ionização não está ocorrendo. Elas geralmente consistem em poeira e hidrogênio molecular. Às vezes, você pode ter uma mistura das duas nebulosas, uma nebulosa escura encontrada no meio de uma região H2. Em tal situação, muitas vezes você pode ver as partículas externas se ionizando, com partículas frias ainda encontradas no centro.
É especialmente em regiões como essas, onde as nebulosas escuras são corroídas pela radiação ionizante, em que as estrelas podem começar a se formar. Em outra situação, você pode receber luz das estrelas brilhando em uma nebulosa escura. Mas a energia não é suficiente para ionizar as partículas dentro dela. Nesse caso, você tem uma nebulosa de reflexão, uma nebulosa que simplesmente reflete a luz que brilha nela. Os próximos dois tipos de nebulosas também estão relacionados. As nebulosas planetárias, onde uma estrela de baixa a média massa começou a lançar sua atmosfera e camadas externas durante a sua evolução estelar, geralmente antes de se tornar uma anã branca. O segundo tipo é um remanescente de supernova, geralmente os restos de uma estrela de alta massa após o evento supernova, deixando para trás um buraco negro ou uma estrela de nêutrons no centro. Esses dois tipos de nebulosas são tão coloridos e bonitos porque também consistem em partículas ionizadas, carregadas pelos respectivos eventos que as causaram. Por isso, são um tipo de nebulosa de emissão. Eventualmente, elas vão escurecer e se dispersar. Agora, como você pode ver, todas essas nebulosas podem ser categorizadas em dois grupos: nebulosas de emissão e nebulosas escuras. E essas duas categorias têm uma grande semelhança. São todas nebulosas difusas. Por vezes, elas se estendem até milhares de anos-luz, e as partículas dentro delas são extremamente espalhadas. Algumas dessas nebulosas possuem apenas algumas partículas por centímetro cúbico, embora algumas possam ter centenas. Mas isso ainda significa que uma nebulosa do tamanho da Terra pesaria apenas alguns quilos. Para lhe dar uma perspectiva real, o nível do mar na Terra tem 15 quintilhões de partículas por centímetro cúbico. E 450 quilômetros acima, o que é um pouco mais que a altitude que a ISS orbita, ainda existem 50 milhões de partículas por centímetro cúbico. Então, quando vemos uma nebulosa, temos a vantagem de espremer objetos muito difusos em um campo de visão bastante estreito. O que significa que para objetos como Órion, provavelmente temos uma visão melhor de sua estrutura do que qualquer local teria por dentro, porque a visão de lá seria muito mais difusa. As chances são de que, se você estivesse em um corpo parecido com a Terra, dentro de uma nebulosa típica, a olho nu, não seria capaz de dizer que está em uma. E isso não quer dizer que todas as nebulosas sejam iguais. A nebulosa de Tarântula, encontrada na Grande Nuvem de Magalhães, é uma nebulosa de emissão de H2 tão brilhante que, se estivesse no lugar da nebulosa de Órion, lançaria sombras à noite para nós e seria visível durante o dia. Uma nebulosa tão brilhante provavelmente poderia ser visível se você estivesse dentro dela. Quanto à nossa nuvem interestelar local, também é um tipo de nebulosa de emissão, provavelmente uma nebulosa remanescente de supernova, muito dispersa, misturada com alguns átomos neutros frios. As partículas ionizadas dentro dela são excepcionalmente quentes, em torno de 6.730 graus Celsius, com algumas partículas chegando a milhões de graus Celsius. No entanto, sua capacidade específica de calor é muito baixa, porque a densidade das partículas é muito esparsa, com apenas 0,3 partículas por centímetro cúbico, o que significa que estar no meio dela dificilmente te aqueceria. Não é de se surpreender que essa extrema esparsidade de partículas signifique que nossa nuvem interestelar local não é muito brilhante. Na verdade, é muito difícil de ver, mesmo com os instrumentos científicos mais poderosos. Isso ocorre porque realmente está no limite do que poderiam chamar de nebulosa. Embora estejamos começando a descobrir que, como as imagens espetaculares das nebulosas que já conhecemos, ela também tem uma estrutura. Essa nuvem tem cerca de 30 anos-luz de diâmetro e, curiosamente, parece que estamos passando por ela, e provavelmente a deixaremos em 20 mil anos. Isso ocorre porque o Sol parece estar nos levando nessa direção, enquanto a nuvem interestelar local está indo nessa direção. Então, se você já viu imagens do sistema solar interagindo com o vento interestelar,
não são apenas as partículas que estão soprando ao redor do nosso sistema solar, mas também é uma combinação de nós nos movendo através dele. O campo magnético do Sol empurra partículas ionizadas ao redor de todo o sistema solar, deixando para trás uma cauda magnética à medida que viaja, como uma onda seguindo um barco. Embora não tenhamos uma imagem real disso para o nosso próprio Sol, já que é muito difícil de se ver por dentro, já vimos essa cauda em outros lugares da galáxia. No entanto, são apenas as partículas ionizadas que interagem com o campo magnético do nosso Sol. Partículas neutras não ionizadas passam diretamente através do campo magnético, passando através do nosso sistema solar. É assim que conseguimos dizer de onde vem o vento interestelar. Tivemos veículos espaciais em órbita detectando a direção dessas partículas neutras à medida que elas passam. Embora a nuvem interestelar local não seja densa em comparação com outras nebulosas, na verdade é uma das regiões mais densas por centenas de anos-luz em qualquer direção. Isso ocorre porque ela está contida em uma região conhecida como bolha local, onde a densidade média é ainda menor que a nuvem interestelar local, a 0,05 partículas por centímetro cúbico. Curiosamente, essa bolha se conecta a outras bolhas e é nessas regiões em que essas bolhas se encontram onde acredita-se que nuvens como a nuvem interestelar local se formam. Deixe-me explicar. Quando falamos de nebulosas de qualquer tipo de densidade, na verdade estamos falando do meio interestelar. O meio interestelar, simplificando, é todo o gás e poeira encontrados na galáxia, sob qualquer forma possível. Não está distribuído uniformemente, e as seções mais grossas são os diferentes tipos de nebulosas sobre os quais já falamos. No entanto, se você olhar para qualquer lugar do céu e observar os comprimentos de onda certos, verá um brilho fraco no espaço. São partículas ionizadas que emitem radiação eletromagnética em uma variedade de frequências. Portanto, a nuvem interestelar local faz parte do meio interestelar. Mas, como mencionei, não é distribuído igualmente. Dentro da nossa bolha local, a densidade do meio interestelar está muito abaixo da média de toda a Via Láctea. E isso ocorre porque acreditamos que essas bolhas sejam o resultado de explosões de supernovas milhões de anos atrás. As supernovas não apenas ionizaram as partículas, mas também empurraram a maioria para fora, deixando para trás as bolhas, ou o que também é conhecido como superconchas. Quando as ondas de choque da supernova se encontram, as partículas de repente não têm para onde ir, e então elas se aglomeram. Acredita-se que nossa própria nuvem interestelar local venha de onde nossa bolha local e outras se encontraram. Existem muitas outras bolhas por aí, e o mapa local resultante do meio interestelar da nossa galáxia parece bastante confuso. E você pode se perguntar, por que isso é importante? Qual é o sentido dos cientistas tentarem descobrir isso? Bem, é importante entender o ambiente espacial local, porque isso nos ajuda a definir melhor o universo ao nosso redor. Quando observamos algo distante, podemos remover a contaminação de quaisquer leituras causadas pela nuvem interestelar local que nos cerca, porque agora sabemos o que podemos esperar dela. Além disso, entender melhor o vento interestelar entrando em nosso sistema solar significa que podemos proteger melhor os astronautas contra ele. Então, embora não possamos estar em uma nebulosa tão espetacular quanto a nebulosa de Órion, estamos bem no meio de nossa própria nuvem interestelar local, que tem uma estrutura e emite sua própria luz. Olhe para um céu noturno em uma noite clara e você verá milhares de estrelas por todo o seu campo de visão. Essas estrelas são uma bela lembrança do cosmos em que vivemos. Mas, curiosamente, quando você olha para as muitas imagens diferentes de objetos no espaço, liberadas por agências espaciais, o fundo parece misteriosamente vazio de qualquer coisa. Mas como assim? Certamente sem nada parecido com uma atmosfera atrapalhando a captura de imagem,
deveríamos ser capazes de ver todas as estrelas nessas imagens. Na verdade, até mesmo os astronautas da missão Apollo relataram não serem capazes de ver nenhuma estrela na Lua, onde nenhuma atmosfera estava no caminho da visão. Então, como isso é possível? Bem, há uma simples explicação e tem a ver com a maneira que nossos olhos e as câmeras funcionam. Quando olhamos para um objeto brilhante, nossa íris encolhe para bloquear parte da luz. Foi o que aconteceu com os astronautas da missão Apollo. Mesmo sem uma atmosfera acima deles, o reflexo da luz do Sol na superfície da Lua fez seus olhos se ajustarem como se fosse dia. Um astronauta relatou ser capaz de ver algumas das estrelas mais brilhantes apenas quando estava na sombra do módulo lunar, olhando diretamente para cima com sua viseira protetora levantada. Imagino, porém, que se os astronautas pousassem no lado noturno da Lua e ajustassem seus olhos a condições quase totalmente escuras, eles teriam uma vista deslumbrante das estrelas em nossa galáxia. Quando uma câmera a bordo de uma espaçonave captura imagens de um planeta, a velocidade do obturador, ou a quantidade de luz que um obturador permite na câmera antes de fechar novamente, é definida para o equivalente aos níveis usados durante o dia, porque o que geralmente estamos olhando é o lado do dia do objeto. A velocidade do obturador é muito rápida para que as estrelas de fundo sejam captadas. Mas, de vez em quando, queremos fazer a imagem do lado noturno do objeto, o que significa que devemos aumentar o tempo de exposição para permitir que mais luz entre na câmera. Quando isso acontece, de repente o fundo fica cheio de estrelas. Este é um time-lapse de várias imagens RAW obtidas pela espaçonave Cassini. Como você pode ver, a Cassini tirou muitas imagens de diferentes exposições. Em algumas imagens, não há estrelas de fundo visíveis, em outras, há várias estrelas. Mas isso leva a outro ponto interessante sobre as imagens que as agências espaciais divulgam ao público. Você já deve ter visto algumas dessas imagens deslumbrantes de Saturno, mas talvez não tenha percebido que essa não é apenas uma imagem, mas sim um grande mosaico de várias imagens compostas e unidas umas às outras. Nesses mosaicos de imagens, você definitivamente não verá estrelas de fundo porque as seções de preto ao redor da imagem não são adicionadas ao mosaico. Muitas missões espaciais capturam imagens dessa maneira, pois essa técnica aumenta drasticamente a resolução de uma imagem e também ajuda a reduzir a quantidade de dados que deve ser transmitida de volta. A velocidade de transmissão de dados é uma questão sempre considerada, já que em distâncias maiores a velocidade pode cair a 2 kbps. O universo é um lugar muito estranho. Nossa expectativa de vida é de apenas um piscar de olhos em comparação com a idade do universo. E as coisas que esperamos que sejam constantes, como o espaço e o tempo, se comportam de maneira muito diferente do que inicialmente podemos esperar. Para responder à pergunta sobre a origem do Big Bang, vou fornecer um contexto inicial. A principal teoria sobre o início do universo é a teoria do Big Bang. E sem entrar em detalhes complicados, vamos resumir assim. Cerca de 13,7 bilhões de anos atrás, tudo o que está no universo hoje era amontoado em um espaço do tamanho efetivo de zero. No início, nem mesmo os átomos existiam, apenas uma sopa densa e quente de partículas fundamentais. Desde o início, o universo se expandiu rapidamente. À medida que se expandia e esfriava, os átomos se formavam e as estrelas nasciam. Agora, a expansão do universo, combinada com a velocidade constante da luz, transformou o universo em uma máquina do tempo. Se olharmos para qualquer região do espaço, não vemos as galáxias como elas são, mas sim como elas um dia foram.
As galáxias que vemos em primeiro plano são muito mais desenvolvidas, com os mais elegantes e definidos formatos que já vimos. Isso porque estamos vendo essas galáxias como eram há apenas milhões de anos. Elas tiveram bilhões de anos para se formar desde o início do universo e, portanto, parecem muito mais maduras e desenvolvidas. Por outro lado, conforme olhamos para galáxias cada vez mais distantes, essas galáxias parecem mais jovens. Galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distância se mostram para nós como teriam sido logo após o Big Bang, porque a luz emitida por elas demorou muito tempo para chegar até aqui. Parecem deformadas e há muita formação de estrelas acontecendo dentro delas. Mas, na realidade, é importante lembrar que essas galáxias são tão antigas e não ocupam mais o local onde podemos vê-las. Provavelmente estão muito mais distantes agora por causa da expansão do universo. Também é importante perceber que não existe um centro do universo, ou, contraintuitivamente, que em todo lugar está o centro do universo. Porque não importa aonde estamos, aqui ou a 1 bilhão de anos-luz de distância, tudo está se expandindo para longe de nós. Tudo está se expandindo para longe de tudo. Mas apenas como uma nota de observação, a gravidade combate os efeitos da expansão do universo. É por isso que existem superaglomerados de galáxias e o universo tem uma estrutura filamentar. A gravidade das galáxias está tentando manter grupos juntos, embora a expansão do universo também as esteja separando. Formando filamentos com bolhas vazias, ou vazios entre eles, que só vão ficar maiores à medida que o universo se expande cada vez mais. Talvez você já tenha ouvido falar do termo constante de Hubble. É assim que o universo está se expandindo rapidamente, atualmente estimado em cerca de 80 mil km por hora por milhão de anos-luz. Portanto, para uma seção do espaço com 1 milhão de anos-luz de diâmetro, ele se expande em cerca de 80 mil km a cada hora. Uma seção de 100 milhões de anos-luz de diâmetro se expandiria em 8 milhões de quilômetros a cada hora. O valor atual da constante de Hubble implica um conceito bem interessante, de que todo o universo está se expandindo mais rápido do que a velocidade da luz. Ou seja, há uma esfera ao nosso redor que jamais seremos capazes de ver além. Além dessa esfera, as galáxias estão se afastando de nós mais rápido do que a velocidade da luz, o que significa que a luz emitida por elas jamais nos alcançará. Tudo dentro dessa esfera é o que chamamos de universo observável, outro termo que você provavelmente já deve ter ouvido falar antes. Não podemos ver ou detectar nada além do universo observável, e é por isso que não sabemos se o universo é infinito ou finito. Mesmo que seja finito, não poderia ter uma borda e teria que girar, porque bem, o universo é apenas isso, simplesmente tudo o que existe. Em outras palavras, como algo poderia estar fora dele mesmo? Vamos voltar para a questão principal desse vídeo. Onde o Big Bang se originou? Para onde você imagina que os astrônomos miram seus telescópios a fim de identificar onde o universo começou? Bem, a resposta é em todos os lugares. Como o universo sempre foi o universo inteiro em si, ele apenas mudou de tamanho, de muito pequeno para muito grande. Não tem coordenadas específicas, porque é uma expansão do seu próprio sistema de coordenadas. E assim era logo após o Big Bang, embora no espectro eletromagnético de micro-ondas. Isso é o que chamamos de radiação cósmica de fundo de micro-ondas. E você pode vê-la em qualquer lugar que olhar para o espaço, supondo que você tenha um telescópio espacial capaz de detectar micro-ondas, porque a atmosfera da Terra é realmente boa em bloquear esse tipo de radiação. 350 mil anos após o Big Bang, todo o universo estava quente, em torno de 2.500 graus Celsius. Mesmo que esse calor tivesse emitido luz visível, não podemos vê-lo porque a expansão do universo esticou os comprimentos de onda da radiação eletromagnética, o que significa que os fótons não chegam mais à Terra como luz visível, mas sim como micro-ondas.
Assim como vemos essas galáxias distantes a bilhões de anos-luz de distância usando a luz visível, podemos também ver como era o universo antes mesmo de as galáxias existirem, observando essa radiação de micro-ondas. E isso torna essa imagem efetivamente a coisa mais antiga que já vimos. Fascinantemente, pequenas variações na imagem são os precursores da estrutura filamentar do universo que você viu logo no início do vídeo. Temos muita sorte de não haver realmente nenhuma fonte brilhante de radiação no universo além da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, o que significa que essa visão é relativamente não contaminada do nosso universo apenas 350 mil anos após o Big Bang. Mas podemos ver além disso? Infelizmente, não. Antes disso, os átomos estavam apenas se formando e a luz não podia viajar através da sopa de partículas fundamentais. Portanto, o centro do universo está em toda parte, e em nenhum lugar em especial. Olhe para qualquer parte do espaço com um telescópio de micro-ondas e você estará efetivamente olhando logo após o Big Bang.